Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Palavra por palavra, irmãos, quando o homem descobre e se reconhece ligado a Cristo, sua vida é completamente uma nova vida. Eu deduzo isso da expressão: com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Crucificado, então morto. Crucificado, então a velha vida é eliminada. Qualquer vida que um crucificado tem deve ser uma nova vida. O mesmo acontece com você, crente. Sobre sua velha natureza, sua velha vida, foi pronunciada a sentença de morte. A mente carnal, que é inimizade contra Deus, está condenada à morte. Você pode dizer: morro diariamente. Oxalá que a velha natureza estivesse completamente morta, mas a vida que você tem não lhe foi dada senão até que entrasse em união com Cristo. É algo novo, tão novo como se houvesse morto realmente e houvesse apodrecido na tumba e logo tivesse levantado ao soar da trombeta para viver de novo. Você recebeu uma vida do alto, uma vida que o Espírito Santo operou em você na regeneração. O que é nascido da carne é carne, e a sua vida de graça não provém de você mesmo. Você nasceu de novo do alto. Sua vida é extremamente estranha. Fui crucificado, no entanto vivo. Que contradição! A vida do cristão é um enigma sem par. Nenhum mundano pode compreendê-la, inclusive o próprio crente não pode compreendê-la. Ele a conhece, mas sente que resolver todos os seus enigmas é uma tarefa impossível. Morto, mas vivo. Crucificado com Cristo e, não obstante, ao mesmo tempo ressuscitado com Cristo em uma vida nova. Não espere que o mundo entenda, cristão, pois não entendeu o seu Senhor. Quando suas ações não forem entendidas e seus motivos ridicularizados, não se surpreenda. Se fosses deste mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não são deste mundo, antes eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. É o que Cristo disse. Se pertencesse à aldeia, os cachorros não latiriam para vocês. Se os homens pudessem ler você, não se surpreenderiam. É devido a você estar escrito numa língua celestial que os homens não lhe podem compreender e pensam que você não vale nada. Sua vida é nova, sua vida é diferente. Esta vida maravilhosa, resultante na mescla da personalidade do Filho de Deus e do crente, é uma vida verdadeira. Isto é expresso no texto. No entanto, vivo. Sim, vivo como nunca antes vivi. Quando o apóstolo se declara morto para o mundo, não queria que imaginássemos que estava morto no sentido mais elevado ou melhor. Não, vivia com uma força nova e vigor vitais. Irmãos, quando abri os olhos ao conhecimento de Cristo, parecia-me que eu era uma crisálida recém-saída do casulo. Eu então comecei realmente a viver. Quando uma alma se sobressalta com os trovões da convicção e depois recebe o perdão em Cristo, começa a viver. O mundano diz que quer a vida e, portanto, se afunda no pecado. Nécio como é, junta-se ao sepulcro para descobrir a imortalidade. O homem que vive verdadeiramente é o crente. Hei de me tornar menos ativo por ser cristão? Nunca tal coisa aconteça. Serei menos diligente e encontrarei menos oportunidades para manifestações de minhas energias naturais e espirituais? Nunca tal coisa suceda. Se alguma vez um varão deve ser como uma espada demasiado afiada para a bainha, como fio que não pode ser embotado, deveria ser o cristão. Ele deveria ser como chamas de fogo que queimam a seu passo. Vivam enquanto viverem. Não há que desperdiçar nem gastar mal o tempo. Vivam de tal maneira que demonstrem que vocês possuem a mais nobre forma de vida. É claro também que a nova vida que Cristo nos traz é uma vida de abnegação, pois agrega: e vivo não mais eu. A humildade mental é parte e porção da piedade, da vida vivida diante de Deus e para a glória de Deus. Aquele que pode receber o reconhecimento e o mérito para si mesmo não conhece o espírito de nossa santa fé. Quando o crente ora melhor, diz: sem dúvida, não eu, mas o Espírito de Deus intercede em mim.
Se ganhou almas para Cristo, diz: não eu, foi o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo operou poderosamente através de mim. Como disse Davi no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dê a glória. A humilhação de si mesmo é o espírito inato do Filho de Deus, verdadeiramente nascido de novo. Ademais, a vida que Cristo gera em nós é uma vida de uma única ideia. Está a alma do crente sendo governada por duas coisas? Não conhece senão uma: Cristo vive em mim. Há dois residentes na alcova da minha alma? Não, há um Deus e Senhor, e somente a Ele sirvo. Cristo vive em mim. Um antigo teólogo desejava poder comer, beber e dormir vida eterna. Viva você assim. Ai, eu lamento viver demasiado na vida velha e que Jesus vive muito pouco em mim. Mas se o cristão há de alcançar alguma vez a perfeição, e que Deus nos conceda que cada um de nós possa chegar tão perto como for possível disso ainda agora, descobrirá que o antigo eu vivo é reprimido e a nova vida, a semelhança de Cristo, reina suprema em nós. Cristo tem que ser o único pensamento, a única ideia, o único pensamento condutor na alma do crente. Quando se desperta na manhã, o crente saudável se pergunta: que posso fazer por Cristo? Quando está realizando o seu trabalho, se pergunta: como serviria ao meu Senhor em todas as minhas ações? Quando ganha dinheiro, se pergunta: como posso usar meu dinheiro em favor da glória de Cristo? Se adquire educação, a pergunta é: como posso inverter meu conhecimento em favor de Cristo? Resumindo então, um muito no pouco, o Filho de Deus tem em seu interior a vida de Cristo. Mas como descreverei isso? A vida de Cristo na terra foi o divino fundido com o humano. Assim é a vida do cristão. Há algo divino nela, é uma semente viva e incorruptível que permanece para sempre. Somos feitos partícipes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que está no mundo. O cristão é um homem entre os homens. Em tudo que exige valentia, ele se esforça para se sobressair. No entanto, não é como os outros homens, pois tem uma natureza oculta que nenhum simples mundano entende. Visualizem a vida de Cristo na terra, amados, e isso é o que a vida de Deus em nós deveria ser, e de fato o será na medida em que estejamos sujeitos ao poder do Espírito Santo. Notem ainda, apegando-nos ao texto, que a vida que Deus opera em nós é ainda a vida de um ser humano. Paulo diz: a vida que agora vivo na carne. Estes monges e monjas que fogem do mundo por medo de que suas tentações os vençam, deveriam vencê-las. E os que ficam reclusos para buscar uma maior santidade são tão excelentes soldados como aqueles que se retiram para um acampamento por medo de serem derrotados. Que serviço podem prestar esses soldados na batalha, ou essas pessoas na guerra da vida? Cristo não veio para que nos fizéssemos monges, Ele veio para que nos fizéssemos homens. Ele se propôs para que aprendêssemos como viver na carne. Não devemos renunciar ao trabalho nem à sociedade, nem renunciar à vida em nenhum reto sentido. A vida que agora vivo na carne, diz o apóstolo. Olhem para ele ocupado fazendo tendas. Como? Um apóstolo fazendo tendas? O que diriam vocês, irmãos, se o arcebispo de Canterbury fizesse o mesmo? É um ofício muito humilde para um bispo do estado, certamente, mas não demasiadamente humilde para Paulo. Não creio que o apóstolo tenha sido jamais mais apostólico que quando recolhia ramas secas. Quando Paulo e seus acompanhantes naufragaram em Malta, o apóstolo era de maior serviço que todo o sínodo pan-anglicano com suas batinas de seda, pois ele se pôs a trabalhar como as outras pessoas para recolher combustível e gravetos para o fogo, pois queria se esquentar como os demais e então assumiu sua parte na tarefa. Da mesma maneira, vocês e eu deveríamos tomar nosso turno na roda. Não devemos nos afastar dos nossos semelhantes, mas devemos ser sal e luz. O sal da terra deve ser bem misturado aos alimentos, e de igual maneira o cristão deve se misturar aos seus semelhantes, em seu trabalho, em sua escola, buscando o seu bem para a sua edificação. Somos homens e fazemos tudo o que os homens podem fazer legitimamente. Tudo o que os homens podem fazer e que não desobedeça e não desonre ao nosso Deus. Nosso cristianismo não nos faz nem mais nem menos humanos, ainda que nos coloque na família de Deus. Contudo, a vida cristã é uma vida de fé.
A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. A fé não é uma peça de decoração que deve ser colocada sobre as mesinhas da sala, ou um vestido que deve ser usado nos domingos. É um princípio de trabalho que deve ser usado nos estábulos e no campo, na oficina e na casa de câmbio. É uma graça para a ama da casa e o servo, e para a câmara dos comuns e para a oficina mais pobre. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Eu gostaria que o sapateiro crente remendasse sapatos como um servo de Deus, e que o alfaiate confeccionasse trajes por fé, e eu gostaria que todo cristão vendesse e comprasse por fé, de uma maneira que Deus seja totalmente glorificado. Qualquer ofício que for, a fé deve ser incorporada em seus chamados cotidianos, e essa é unicamente a fé viva e verdadeira que passará na prova prática no final das nossas vidas. Não devem se deter na porta do seu trabalho, tirar seu casaco e dizer: até logo ao cristianismo, até que feche o negócio de novo. Isso é hipocrisia, mas a vida genuína de um cristão é a vida que vivemos na carne pela fé no Filho de Deus. Para concluir, a vida que provém da personalidade enraizada de Cristo e o crente é uma vida de perfeito amor. Ele se entregou por mim, portanto, minha pergunta é: o que posso fazer por ele? A nova vida é uma vida de santa segurança, pois se Cristo me amou, quem poderia me destruir? É uma vida de santa riqueza, pois se Cristo entregou sua infinita pessoa por mim, de que posso precisar mais? É uma vida de santo gozo, pois se Cristo é meu, tem um poço de santo gozo dentro da minha alma. É a vida do céu, pois se tenho a Cristo, tenho o que é a essência e a alma do céu. Referi-me a mistérios dos quais alguns de vocês não entenderam sequer uma frase. Que Deus lhes dê entendimento para que possam conhecer a verdade. Mas se não a entenderem, deixem que este fato os convença. Vocês não conhecem e sabem a verdade porque não têm o Espírito de Deus, pois só a mente espiritual entende as coisas espirituais. Quando falamos da vida interior, parecemos aos que não nos entendem como os que dormem e sonham. Mas se você me entendeu, crente, vá para casa e viva da verdade. Pratique o que for praticável, alimente-se do que está cheio de sabor, regozije-se em Cristo Jesus, porque você é um com Ele. E então, em sua própria pessoa, ande e sirva ao seu Senhor com todo o esforço que lhe for possível, e que o Senhor lhe envie sua abundante bênção. Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20.